Tem filme que começa como uma coisa e de repente vira outra completamente diferente. Você acha que tá vendo um terror padrão, uma comédia leve, um suspense policial, e do nada o filme muda de rumo e entrega algo que você nem imaginava. E é disso que a gente vai falar hoje. Filmes que parecem um gênero, mas viram outro totalmente diferente no meio do caminho. Mas já vou avisando logo de cara. Vai ter spoiler sim, porque não tem como explicar o que esses filmes viram sem contar um pouco da reviravolta. Então, se quiser ir assistir antes e depois voltar aqui, tudo certo. Mas se decidir ficar, se prepara para ser surpreendido. E se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, que isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bora pra lista? Everybody ready? A primeira meia hora é pura fórmula. 5 jovens, uma cabana isolada, clima de terror clássico, tudo parece saído diretamente de um filme dos anos 80. Você já até prevê quem vai morrer primeiro. Mas aí o filme revela que aquilo tudo está sendo monitorado por uma organização secreta, que manipula os personagens como parte de um ritual. E pronto, o que era um slasher básico vira uma espécie de Big Brother macabro, com humor ácido, ficção científica e uma crítica pesada à mesmice dos filmes de terror. É como se o filme dissesse: a gente sabe que você já viu isso tudo, então segura essa surpresa. É criativo, ousado e termina de um jeito completamente inesperado. Amsterdã, seu doido! Vamos lá, ué! A gente vai onde? No começo parece só mais um filme de mochileiros curtindo a vida. Viajam pela Europa, conhecem garotas, vão para festas, tudo no clima de diversão e liberdade. Mas aí o filme quebra completamente esse tom. Do nada, eles são capturados por uma organização sombria, que lucra com a tortura de turistas. O clima leve vira puro horror físico, com cenas pesadíssimas e uma atmosfera sufocante. É como se alguém tivesse trocado o disco no meio do filme. A mudança é tão abrupta que você se sente tão preso quanto os personagens. É chocante, e essa virada é o que dá força ao filme. You be cool. Esse é um dos casos mais clássicos. A primeira metade do filme é um thriller tenso. 2 irmãos criminosos estão fugindo da polícia e sequestram uma família para atravessar a fronteira com o México. Parece um Tarantino raiz, cheio de diálogo afiado e violência crua. Mas quando eles chegam num bar de beira de estrada, tudo muda, literalmente. O lugar é tomado por vampiros grotescos, e o filme se transforma num terror sobrenatural sangrento e exagerado. É uma mistura de western, ação, comédia e terror. Uma bagunça divertida, proposital e estilosa. Se você nunca viu, vale muito pela surpresa. Esse aqui te engana direitinho. Começa com a fórmula conhecida dos filmes do James Wan. Uma mulher começa a ter visões de assassinatos e acredita que está conectada a um espírito ou entidade maligna. A fotografia, o clima, tudo leva a crer que é mais um terror sobrenatural. Mas à medida que o filme avança, ele começa a exagerar nos movimentos de câmera, na ação, até que a virada acontece. E aí entendemos que o espírito, na verdade, é uma figura grotesca e física, ligada ao passado da personagem de um jeito bizarro. O filme vira um slasher estilizado, com lutas insanas e gore cartonesco. É quase um terror trash moderno. E essa mudança de tom é o que divide opiniões, mas também o que o torna tão único. Você entra no filme achando que vai assistir um suspense claustrofóbico. Um grupo de mulheres aventureiras entra numa caverna desconhecida e fica presa lá dentro. A tensão vem da escuridão, dos espaços apertados, do psicológico abalado. Mas, de repente, o perigo deixa de ser apenas a caverna e se materializa em criaturas humanoides selvagens que vivem lá dentro. O que era uma história de sobrevivência se transforma num terror de monstro sangrento, onde cada passo pode ser o último. E o mais interessante é que o clima opressor nunca desaparece. Ele só muda de forma. Você troca o medo do colapso da caverna pelo medo de ser devorado no escuro. Tudo começa como um filme de guerra, bem na pegada ao Resgate do Soldado Ryan, só que com um orçamento mais modesto. Soldados americanos caem atrás das linhas inimigas durante o dia D e precisam completar uma missão em território nazista. A tensão é real, o clima é sério. Mas quando eles descobrem um laboratório secreto do inimigo, o tom muda completamente. Os nazistas estão realizando experimentos com os mortos
E o filme vira uma mistura de ação, zumbis, terror grotesco e ficção científica. É como se a Segunda Guerra tivesse colidido com um filme de monstros. E mesmo com essa virada absurda, o filme funciona muito bem e diverte demais. I saw the boys the other day. We're gonna go back to Newton. Esse aqui começa como uma comédia de amigos. 5 quarentões se reencontram para repetir uma maratona de bares da juventude. A vibe é nostálgica, com piadas sobre amadurecimento e fracassos pessoais. Mas no meio da jornada etílica, eles descobrem que os habitantes da cidade foram substituídos por robôs alienígenas. Do nada, o filme vira uma ficção científica bizarra, cheia de lutas, perseguições e reflexões existenciais sobre o que nos faz humanos. E o mais impressionante, essa mudança de gênero não quebra a história, ela eleva. A comédia continua funcionando, mas com um pano de fundo totalmente maluco. E aí, curtiu a lista? Tem algum outro filme que começa de um jeito e termina como se fosse de outro gênero completamente diferente? Comenta aí embaixo porque eu adoro esse tipo de filme que surpreende e quebra as expectativas no meio do caminho. Se tiver bastante sugestão, eu trago uma parte 2 fácil. E claro, se ainda não deixou o like ou se não está inscrito no canal, aproveita agora. Toda semana tem vídeo novo por aqui, sempre falando de filmes diferentes, séries boas e listas que fogem do básico. Valeu por assistir e até a próxima!